Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Yoga da Alma. Eu sou Hari Karan e hoje a gente vai entender por que a gente não tem apenas um corpo, mas a gente tem 10 corpos. Mas antes de tudo aqui tem um porém. Eu vou falar apenas de 5 desses 10 corpos, porque são muitos corpos. Mas se você achar interessante esse assunto, se fizer sentido para você, daí eu quero que você comente aí nos comentários, né? Diga se isso faz sentido, se vale a pena fazer uma parte 2 desse vídeo aqui para vocês. Combinado? Então, antes de tudo, quando a gente fala em 10 corpos, a gente está falando em áreas de consciência da estrutura humana. E esses 10 corpos são esse estudo da estrutura humana que é feito dentro do Kundalini Yoga. Então, isso não é um consenso dentro do Yoga. Por exemplo, no Hatha Yoga você vai ter o estudo de 5 corpos, que são chamados também de koshas, que é um vídeo que também posso fazer para vocês se vocês quiserem. Se vocês querem saber sobre essas áreas também dentro do Hatha Yoga, eu posso fazer um vídeo. Então, isso não significa que um é melhor que o outro. São apenas formas diferentes de enxergar essa estrutura complexa, né, que é o ser humano, que é formado, né, desses corpos. Então, partindo desse ponto, vamos para o primeiro corpo, ou a primeira área de consciência, que é a alma, que é a grande inspiração para esse canal, por isso Yoga da Alma. A alma é a essência do ser humano, é o estado mais puro, é o ser livre dos condicionamentos mentais. A alma, ela antecede a mente e, portanto, é a área que está em constante contato com o estado de sabedoria, que está em contato com a consciência suprema, com essa consciência divina, porque é puro, porque é livre, é a área mais criativa do ser humano, é o verdadeiro eu, o Satnam, a verdadeira identidade. Tem uma historinha bem legal que pode ilustrar um pouco essa relação da alma, né, com essa consciência divina. Então, quando tudo era apenas consciência divina, consciência suprema, né, Deus, enfim, surgiu um impulso dentro dessa consciência divina, um impulso de autonomia. Algo dentro da consciência divina quis a independência, vamos dizer assim. Não como rebeldia, apenas como um impulso. Da mesma forma que você tem no oceano uma onda, a gente dá o nome de onda, algo que se sobressai assim do oceano, mas não deixa de ser oceano. Então, esse impulso, né, a gente dá o nome de alma, esse volume que se sobressai da consciência. E essa alma, ela chega para a consciência divina e fala: eu sinto esse estado de autonomia, de independência, mas ao mesmo tempo eu não quero me esquecer de ti. Né? A alma não quer esquecer da fonte originária desse estado divino. Ela quer viver esse estado de autonomia, de independência, mas ao mesmo tempo ela não quer deixar de lado essa consciência divina. Então Deus, né, essa consciência suprema, fala para a alma: tudo bem, viva esse estado de independência e sempre que você quiser se recordar de mim, eu vou te dar uma ferramenta que é a mente. Então a mente serve para que a alma, na sua manifestação, possa se recordar do divino. Então eu acho muito bonita essa história, porque muita gente vem dizer: porque a mente é isso, a mente é aquilo. A mente é maravilhosa, ela nos possibilita perceber o divino. Desde que você perceba também esse estado originário do ser, da alma, né? Essa primeira instância do ser. Então, todas essas áreas de consciência, esses corpos, eles podem estar em equilíbrio, que é o seu estado natural, ou em desequilíbrio, quando a gente não consegue perceber essas áreas. Então a alma, quando está em equilíbrio,
ela está em constante conexão com esse estado supremo, com esse estado divino. Porém, se existe um desequilíbrio nessa área, que acontece muitas vezes com muitas pessoas, é muito comum se tornar muito racional, muito cético. Cético em relação ao mistério da própria vida. Há também uma dificuldade de estabelecer autonomia de si mesmo. Uma dificuldade criativa de se conectar com esse campo espiritual. O desequilíbrio nessa área também pode causar alguns problemas, né, algumas doenças como prisão de ventre, diverticulite, esse tipo de coisa. Porque está relacionado ao primeiro chakra, Muladhara. E esse desequilíbrio pode ocorrer como um desafio para quem nasceu em janeiro e ou no dia 1º do mês. Agora vamos falar um pouquinho da mente, que eu já mencionei. A mente ela tem 3 áreas de consciência, a mente compõe 3 corpos. Então a gente teve a alma, que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto é composta pela mente, pela complexidade da mente, então ela recebe 3 corpos. Mente negativa, mente positiva e mente neutra. São as 3 áreas de consciência mental. Basicamente, a mente negativa, e quando eu falo negativa não é no sentido ruim, mas como polaridade, né? É só imaginar a pilha, você tem o positivo e o negativo. É nesse sentido que eu estou falando. Então essa polaridade negativa da mente, ela sempre está buscando enxergar os riscos, porque ela quer proteger a alma. A mente negativa é o que está mais próximo da alma, vamos dizer assim. Então ela está querendo sempre proteger essa instância pura da alma. Por isso que é a mente mais rápida para ver se não tem nenhum risco. Pode ver, a tua mente mais rápida é aquela que analisa os riscos. E essa mente também é responsável por criar as relações, porque ela também vai enxergar o próximo, né, a outra pessoa, qualquer outra manifestação da vida. Se essa mente negativa estiver em equilíbrio, ela sempre vai criar uma ótima relação com o outro, porque ela vai sempre enxergar a essência do outro. Ela vai perceber que o outro também tem alma. Então isso é muito importante de compreender, que o outro carrega a mesma essência que você. E isso vem dessa perspectiva equilibrada da mente negativa, ou dessa mente protetiva, a gente também pode chamar. Mas se essa mente estiver em desequilíbrio, que também ocorre muitas vezes, essa mente vai julgar pela ilusão, pela aparência. E daí pode gerar medo. Medo do outro, medo do desconhecido. Então é isso que acontece na maioria das vezes. Você tem medo do desconhecido. Então isso está em desequilíbrio. E isso também pode desencadear problemas e doenças, né? Porque vai reprimir principalmente as questões sexuais. Repressão na área sexual, repressão emocional, porque essa área está relacionada com o segundo chakra, que é o chakra sexual, Swadhisthana. E esse desequilíbrio pode ocorrer principalmente como um desafio quem nasceu no mês de fevereiro e ou nasceu no dia 2 ou no dia 20. Já a mente positiva é a polaridade oposta da mente negativa, ou seja, é a estrutura da mente que não vai enxergar os riscos, ela vai querer sempre avançar. É a mente que vai olhar para as possibilidades de realização, porque essa mente positiva ela quer realizar a manifestação da alma. Portanto, se essa estrutura mental estiver em equilíbrio, ela sempre vai enxergar a vida com muito entusiasmo. Ela vai fazer tudo da melhor forma possível. Porém, se essa estrutura estiver em desequilíbrio, aí a coisa anda para trás. Porque daí existe aquela preguiça, aquela estagnação, falta de vontade, procrastinação e muito sentimento de raiva, frustração, que pode desencadear problemas no sistema digestivo, por exemplo, porque está relacionado ao terceiro chakra, Manipura. Então a mente positiva está relacionada com o número 3, assim como a alma está relacionada ao número 1, a mente negativa está relacionada ao número 2, mente positiva relacionada ao número 3, ou seja, quem nasceu
Em março tem desafio com essa área, ou nasceu no dia 3, no dia 12, porque soma 1 mais 2, vai dar 3, no dia 21 e nos dias 30. Agora a gente vai para o número 4, mente neutra, que é a área mental que percebe essa movimentação de polaridade da mente negativa e da mente positiva. Então é a mente que está, vamos dizer assim, um pouquinho mais afastada, é como se você olhasse de cima do morro, você percebesse lá embaixo, ou vamos supor que você está num balão olhando o trânsito lá de cima, você consegue ver os caminhos por onde seguir, tipo um GPS, né? Então você tem uma visão mais de cima, mais distanciada dessa polaridade. A gente também chama essa mente neutra de mente meditativa. E, portanto, é a mente que consegue decidir com clareza. Tudo que você precisa na vida, você precisa decidir com total clareza. E você precisa decidir através dessa mente meditativa, que está muito relacionada à intuição. Então, essa área de consciência em equilíbrio traz esse estado intuitivo. Agora, essa área em desequilíbrio, que pode acontecer muitas vezes, traz muita indecisão, muitas dúvidas, confusão. Pode trazer uma certa teimosia, a dificuldade de mudar. A pessoa pode ser intolerante, ser um pouco frio nas tomadas de decisões. Pode sentir ansiedade, trazer problemas cardiovasculares, problemas na circulação do sangue, porque está relacionado ao quarto chakra, a Anahata, é esse chakra do coração. E, portanto, como está relacionado ao número 4, esse desequilíbrio pode vir para quem nasceu em abril ou nos dias 4, 13, 22 e 31. E para finalizar, a gente tem o quinto corpo, a quinta área de consciência, que é o próprio corpo físico, que é a estrutura mais conhecida, mais palpável, mais tangível, vamos dizer assim, que é o veículo para manifestação de todas essas áreas. Seja a manifestação da alma e da mente vai ocorrer no corpo físico. E também a manifestação das outros 5 corpos, que são muito mais sutis, mas você vai sentir no corpo físico. Em equilíbrio, o corpo físico ele nos possibilita você experimentar a vida de forma plena. Porém, se tiver em desequilíbrio, aí o corpo físico ele não é capaz de realizar o sacrifício da vida. E quando eu falo sacrifício, é o sacro ofício, o ofício sagrado de viver. Ou seja, a gente não percebe a ação sagrada em cada manifestação, em cada experiência, porque o corpo físico está intoxicado, então não permite você ter esse esplendor da vida. Aí vai faltar a verdade nas ações. O desequilíbrio do corpo físico faz a pessoa mentir. E quando ela mente para se beneficiar, na verdade ela vai estar sempre se prejudicando, porque ela está sempre mentindo para ela mesma. E isso gera negação da própria realidade. Tem dificuldade de ouvir as pessoas, pode ter problema na voz, porque é o número 5, está relacionado ao quinto chakra, Vishuddha. E, portanto, esse desequilíbrio como um desafio, vai vir para as pessoas que nasceram em maio ou nos dias 5, 14 e 23. Tá certo? Esse foi um vídeo um pouquinho mais curto, porque eu queria introduzir vocês a pelo menos essas 5 áreas de consciência. Eu estou trazendo essa relação com a data de nascimento, porque isso é um aspecto da numerologia tântrica. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para o canal da Prabhi, que é a minha companheira, que ela trabalha muito bem essas áreas. Então ela tem muitos vídeos falando muito melhor sobre essas áreas de consciência. Aqui eu quis só introduzir vocês para isso, mas se vocês quiserem eu vou falar mais no próximo vídeo. O que vocês acham? Contem aí se isso é interessante, se faz sentido, se você nasceu em alguma dessas datas, desse mês ou do dia relacionado ao número dessas áreas de consciência, se você sente essas dificuldades aí quando está em desequilíbrio.
certo? Vou também deixar o link do grupo secreto do Despertar do Kundalini, que é um grupo que eu estou sempre articulando as próximas práticas de Kundalini Yoga que eu vou dar. E é claro, não esqueça de curtir, de se inscrever, de compartilhar, né, fazer toda essa movimentação para o algoritmo entender que é relevante esse vídeo. E agradeço demais a presença, o carinho, e a gente se vê no próximo vídeo.